A chama de Alcha, os irmãos, quem vos fala aqui é o irmão Djalma do canal Restaurando as Verdades. Acredito que tem mais ou menos quase 4 meses que eu gravei um vídeo para este canal e na oportunidade falei ali a respeito dos 10 mandamentos. Aqui através do canal vocês têm acesso não só esse vídeo dos 10 mandamentos, quanto a outros vídeos postados aqui neste canal. Vídeo como a verdadeira imersão, a verdade sobre o arrebatamento, bem como também acerca da volta de Alcha. É notório que no YouTube tem vários canais falando de Yau e Alcha, mas Alcha diz que nem todos aqueles que chamam ele de mestre será salvo, né? E percebemos que as pessoas têm muito se equivocado, muitos têm saído do sistema religioso, porém não permite buscar, né, do Ruach Kadosh de Yau para se libertar dessas doutrinas de fermento, né, dessa arapuca criada pelo inimigo e instalado na mente humana das pessoas. E até mesmo em vários canais sensacionalistas do YouTube, que aí a preocupação dos seus proprietários, dos seus donos, de quem mantém desses canais, meramente é a aquisição e o ganho de dinheiro. Mas nós estamos aqui, através do canal Restaurando a Verdade, não só empenhado em buscar conhecer da parte do Pai e Yau a sua verdade trazida por Yalcha a este mundo, né? Porque nós estamos aqui no trabalho de crescimento da nossa salvação adquirida no madeiro por Yalcha. Paulo diz que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia da volta de Yalcha. Aleluia. Também eu gostaria, desde já também, agradecer a todos vocês que são inscritos neste canal, Restaurando as Verdades, tem compartilhado, tem entrado em contato comigo através do meu WhatsApp, até porque muitos desses vídeos aí eu deixo o meu contato na descrição aí, e inclusive, né, eu poderia estar até mencionando nomes aqui, mas por questão de segurança, não é do meu interesse estar expondo as pessoas pelas quais se interagem para comigo, mas tem aí na descrição o meu WhatsApp. Você de qualquer lugar do Brasil, do mundo, queira entrar em contato com o vosso irmão Djalma, vosso conservo, né, discípulo de Alcha, fique à vontade em entrar em contato para comigo. Estarei às ordens para conversar com vocês, me socializar e compartilhar de mensagem essa da qual também hoje eu vou estar compartilhando com vocês aqui, que é acerca das 2 testemunhas do Apocalipse. Verdade é que o livro do Apocalipse, bem como o livro de Daniel, são livros, né, de compreensão selado para o tempo do fim. Melhor dizendo, a compreensão, como está descrito em Daniel capítulo 12, seria de forma gradativa, que o saber ia se multiplicar e ia ser esquadrilhado, mas que o justo, né, os justos entenderão, né, os sábios entenderão. E pouco a pouco temos entendido da parte do Pai aquilo que é a verdade genuína, aquilo que é o seu querer para a nossa vida nesse processo da salvação através de Yahshua Mashiach. O assunto de hoje, a respeito das 2 testemunhas do Apocalipse, se você for adentrar no YouTube, você vai perceber que existe mais de 7, 8, né, combinações supostamente de que são essas 2 testemunhas. Não vou estar aqui elencando em nenhuma dessas que são mencionadas aí no YouTube, porque penso eu que todas elas que eu tive a oportunidade de ouvir, de avaliar, né, não procede da verdade genuína do Pai. Sabemos sim que existe canal de irmãos de Yau e Alcha que já tem se expressado aquilo que eles acreditam como sendo as 2 testemunhas do Apocalipse, mas a visão que essas pessoas têm também de passar por um arrebatamento eminente, né, antes do que o reino seja estabelecido, também essa visão equivocada desta verdade é que faz também a pessoa concluir outra verdade do Pai de forma equivocada e errada. Acerca das 2 testemunhas do Apocalipse, descrita aqui no capítulo 11, do verso 3 ao verso 14, na verdade eu não irei fazer essa leitura. Então, desde já também eu peço a vocês que assim, depois que terminar de ver este vídeo, examinar isso por vocês mesmos para ver se minhas palavras procedem
do Pai ou não. E aqui do verso 3 ao verso 14 do capítulo 11 de Apocalipse, vem descrevendo a narrativa de que são essas duas testemunhas. Bem, na verdade, aqui também se apresenta a última semana do tempo do fim. Aqui deixa claro que nos 3 primeiros dias e meio desta última semana, ou os 3 anos e meio, o povo do Eterno terá a liberdade para pregar do Evangelho a toda língua, raça, povos e nação. E que no final dessa metade dessa última semana, sabemos que aqui diz que as testemunhas seriam mortas, ou melhor dizendo, haveria de ter ali um decreto de morte para aqueles que estão com a verdade do Eterno. E no final do cumprimento, essas testemunhas recebem fôlego de vida e é chamada para estar subindo, que é quando será recolhida os salvos na volta de Yahshua, que ele enviará, dará ordem aos seus mensageiros para que recolha os seus escolhidos, os seus salvos, os sinceros, humildes, dos 4 cantos da face da terra. As duas testemunhas do Apocalipse não pode ser nada mencionado do que está aí pelo YouTube. Falo dessa forma pelos vídeos que eu já tive a oportunidade de avaliar, de vários canais, de vários pastores, de várias pessoas independentes que têm também saído do sistema e foi avaliado. Mas essa mensagem, o Eterno Pai, vem despertando dentro do meu coração desde 2, 3 anos atrás. Quem acompanha aqui o canal Restaurando as Verdades, vai perceber que em outros momentos, em outros vídeos, eu já havia mencionado que falaria a respeito desse assunto. Não só desse assunto, as duas testemunhas do Apocalipse, como também os demais assuntos sobre as 7 congregações, e tanto outros pertinentes a ser falado. Através desse canal aqui, vocês que nos acompanham, tenho certeza que tem em média de mais umas 10 mensagens já pré-elaboradas, mensagem essa que antes de ser pregada aí no YouTube para que vocês possam ver, primeiro é vivido na minha vida, minha família, os irmãos e aldins aqui do estado da Bahia, e nós cremos e defendemos que não existe rito dentro da nova aliança, não existe rito. Aqui no canal nós temos mensagem falando acerca da verdadeira missão do que é estar batizado, no Ruach Kadosh do Pai e Yahweh. E para contextualizar a mensagem de hoje, falando sobre as duas testemunhas do Apocalipse, na verdade, aquela expressão de duas testemunhas que ali aparece a descrição de Elias, bem como a descrição de Moisés, entenda, ali foi 2 momentos emblemáticos do povo do Eterno. A de Moisés, que o povo estava um bom tempo ali cativo no Egito, depois foi tirado de lá, o Eterno Pai deu a ele as tábuas do concerto do Monte Sinai, os 10 mandamentos eternos, mensagens que eu gravei no nosso último vídeo, e Moisés, ele recebeu este concerto e passou para o povo. Então, falar de Moisés está falando da lei do Eterno Pai Yahweh, e temos um vídeo no canal que foi o nosso último vídeo até então postado aqui. E falando de Elias, nós sabemos que ali, naquela situação lá durante o rei Acabe, Jezabel, e Elias sofreu toda a opressão psicológica, trabalhou firme ali para Yahweh, e houve um determinado momento em que ele desabafou, falou: "Ô Yahweh, mataram teus profetas, Yahweh, tão somente só sobreviveu a minha pessoa." E o Eterno Pai falou: "Não, Elias, eu conservei 7.000 homens que não se dobrou, nem não beijou diante de Baal e nem o beijou." Então Elias ali foi sinônimo de profeta, que mesmo frente à perseguição de morte, ele permaneceu firme com a palavra do Eterno e pregou até mesmo diante do rei Acabe para que ele se convertesse. Então, falar das duas testemunhas do Apocalipse, irmão, não é estar falando de 2 homens que vai se levantar, não importa quem pensa que seja em Israel, no Brasil, na Alemanha, nos Estados Unidos, em Roma, na Itália, não importa quem pensa dessa forma. O importante é que a verdade do Eterno Pai, ainda que o número de Israel seja igual ao número da areia do mar, só o remanescente será salvo, irmão. Aqui, essas duas peculiaridades que está descritas nas duas testemunhas do Apocalipse, irmão, está dizendo a emunar, o caráter, a personalidade, a mentalidade do povo remanescente nos últimos dias, que será alicerçado pela lei do Eterno, bem como também pelos ensinamentos dos profetas maiores, profetas menores, bem como Yahshua, o maior dos profetas,
um profeta, um varão aprovado, enviado ao mundo da parte do Pai, que para nos comprar de volta para o reino do Eternial. Então, irmão, eu vou estar fazendo uma leitura aqui em Malaquias capítulo 4, do verso 1 ao 6, e vou mostrar para vocês que isso que estou falando é a verdade do Pai, que todos eles, do Velho ao Novo Testamento, está deixando claro que aquelas duas testemunhas são o caráter, a personalidade e a bondade do povo do remanescente, né? Em todas as eras, em todos os séculos, bem como do tempo do fim. Aqui diz Malaquias 4, verso 1 ao 6. Pois eis que vem dia, e arde como fornalha. Todos os soberbos, todos os que cometem perversidade serão como restolho. E o dia que vem abrasará, diz Yahweh dos exércitos, de sorte que não lhe deixará nem raiz nem ramo. Mas para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Saireis e saltareis como bezerros soltos da estrebaria. Pisarei os perversos, porque farão cinza debaixo das plantas dos vossos pés, naquele dia que preparei, diz Yahweh dos exércitos. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual eu lhe escrevi em Horebe, para todo Israel, a saber, estatutos e juízos eternos. Eis que vos enviareis o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Yahweh. Ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Aleluia. Que essa mensagem já aqui de Malaquias, de um profeta, possa até tocar no seu coração, irmão. Para você entender que a mensagem, a lei que foi dada ao servo Moisés, e que eu enviarei, né, antes daquele grande dia, né, enviarei o profeta Elias. Assim será o povo remanescente, nessa última hora. Serão pessoas conhecedoras, portadoras, receberá poder sobre as suas vidas pessoais, carnais, a receber o Ruach, Kadosh, de Yahweh. Porque o próprio Yahweh também estará conosco até a consumação do século, irmão. Estaremos fortalecidos para dar nota de mensagem do Evangelho Eterno a todas as nações da terra. Pregando que todas essas religiões que estão aí, não importa o continente, não importa o nome, né, que ela tem, seus líderes, mas ela está trabalhando em cima do evangelho falso, irmão. Mas o evangelho eterno será pregado. Toda a vida foi pregado pelos humildes, pelos simples, né, como a palavra está descrito. Que Yahweh, o soberano, o eterno, ele habita no alto e sublime lugar, mas também habita no coração dos humildes e dos contritos. Aleluia. Se você tem acompanhado aqui nosso canal, vai saber que no último vídeo nós gravamos ali acerca dos 10 mandamentos. No livro de Salmo, tanto o capítulo 1 diz que a lei do Eterno, né, que bem-aventurado aquele que nela medita de dia e de noite. Bem como no capítulo 119, que é o maior capítulo da Bíblia, descreve também toda a importância e a eternidade que a lei de Yahweh tem. Já que no capítulo 7 de Provérbios, do verso 1 ao 3, né, descreve assim: Filho meu, guarda as minhas palavras e conserva dentro de ti os meus mandamentos. Guarda os meus mandamentos e vive, e a minha lei como a menina dos teus olhos, e ata algo nos teus dedos e escreve na tábua do teu coração. Se formos também ali em Eclesiastes, vai ver Salomão no capítulo 12, verso 13, dizendo que a lei do Yahweh, temer a lei do Yahweh e guardar seus mandamentos, é o dever de todo homem. O profeta Isaías descreve ali no capítulo 8, verso 20, que a lei e o testemunho, se não falar de conformidade, jamais verá alva, jamais veremos a salvação. Em Jeremias 31, 33, a lei descreve que depois daqueles dias, que dias é esse, irmão de alma? Depois daqueles dias de cumprir a velha aliança, o Eterno Pai escreveria nos nossos corações e na nossa mente, ele imprimir as suas leis para todo o sempre. Aleluia.
Adentrando no Novo Testamento, para compreender melhor este assunto, acerca das duas testemunhas do Apocalipse, capítulo 11, Mateus capítulo 7, verso 12, e Yahshua dizendo aos seus discípulos, ele disse, tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim façai-vos, vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Observe que Yahshua sinalizando que a conduta de fazer o bem, de viver de conformidade com o Evangelho, é estar de acordo com a lei e com os profetas. Então são dois adjetivos, duas atribuições, duas qualidades que o povo remanescente tem que ter na mente e no coração. E não necessariamente duas pessoas, dois personagens, duas casas ou dois povos. Ainda quando Yahshua ele foi questionado pelos fariseus acerca de qual é o maior mandamento da lei, ele, depois de ter sintetizado em amar Yahweh de toda a força, todo o coração e todo o seu entendimento, e o segundo, semelhantemente a esse, amará o próximo como a ti mesmo. Então, no capítulo 22, verso 40, ele faz o resumo da seguinte forma: destes dois mandamentos, no qual Yahshua apresentou, depende toda a lei e os profetas. Compreendeu? Depende toda a lei e os profetas. Não esquecendo também de pontuar e de comentar que lá no Monte da Transfiguração, que está relatado também em Mateus 17, verso 3, ali Yahshua, os discípulos viram a imagem ali de Moisés e de Elias. Aquela imagem ali era só testemunhando que Yahshua era e é um varão aprovado diante de Yahweh, de conformidade para com a lei do Pai e de conformidade com os ensinos que foi trazido pelos profetas, e que Yahshua estava ali trazendo à tona para aqueles discípulos, depois que os doutores da lei, que os sacerdotes do templo, estavam pervertendo o bom ensinamento do Evangelho Eterno. Assim como compete a cada um de nós remanescente, pregar de forma genuína, clara, fazendo com que as pessoas de forma tranquila, serena, compreenda e viva este Evangelho Eterno, aguardando e apressando a volta de Yahshua. E Yahshua classificou, preparou os discípulos, seu povo, a estar de conformidade com a lei e com os profetas. Assim foi ensinado aos seus discípulos, assim também o irmão de Djalma, aqui há de passar, de viver em sua vida e de passar para vocês que acompanham este canal, restaurando as verdades. Na sequência aqui agora, vou sair das palavras de Yahshua e partir para as palavras, de personagens que deixaram suas cartas escritas, cartas essas que têm contribuído para a nossa emuná. Acerca de Paulo, aqui no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 24, nós temos a história que descreve a partir do verso 5, que diz assim: Paulo estava sendo acusado, e o verso 5 diz assim: porque, tendo nós verificado que este homem é uma peste e promove sedições entre os ialdins, espaço por todo o mundo, sendo este também o principal agitador da seita dos Nazarenos. Paulo ele foi acusado aqui no verso 5 do capítulo 24, e já no verso 14 Paulo teve a oportunidade de fazer a sua defesa. Então veja bem o que Paulo disse no verso 14, no mesmo capítulo 24. Porém confesso que segundo o caminho a quem chamo de seita, assim eu sirvo a Yahweh de nossos pais, acreditando em todas as coisas que estejam de acordo com a lei e com os escritos do profeta. Percebeu qual era a imuná que Paulo conduzia na sua mente? Ele dizia: naquilo que eu vivo de conformidade com a lei de Yahweh e com os ensinos trazidos pelos profetas da parte do Pai Yahweh. Aleluia. Ainda falando um pouco mais sobre a pessoa de Paulo, em Atos dos Apóstolos, no capítulo 28, no verso 23, Paulo já estava dentro de Roma, Ele tinha sido levado de Al-Shalom para a cidade de Roma, para se apresentar diante da autoridade, de César. E aqui no verso 23 diz assim: e havendo-lhe eles marcado um dia, vieram em grande número ao encontro de Paulo na sua própria residência. Então, desde a manhã até a tarde, lhe fez uma exposição em testemunho do reino de Yahweh, procurando persuadi-lo a respeito de Yahshua, tanto pela lei de Moshe e pelo os profetas. Percebe de que forma ali
Paulo pregava o evangelho a respeito do reino de Al, das palavras de Alcha, em conformidade com os ensinamentos, com a lei de Moisés e os profetas. Ainda em Roma, eu estou aqui no livro de Romanos, capítulo 3, verso 21 e 31. Verso 21 descreve assim, falava Paulo: mas agora sem lei se manifestou a justiça de Al, testemunhada pela lei e pelos profetas. Mas, irmão Djalma, está falando sem lei. Entenda, meu amado irmão, a palavra lei no Novo Testamento, né, ela não tem o mesmo significado todas as vezes que você encontrar a palavra lei. Compreenda, a palavra lei no primeiro momento aqui estava falando da lei de ordenanças. Então a leitura seria: mas agora sem ordenanças se manifestou a justiça de Al, testemunhada pela lei, a lei eterna, e pelas palavras do profeta. Aleluia. Isso que eu estou falando é verdade, que no verso 31, Paulo vem e diz assim: anulando, pois, a lei pela emuná? Não, de maneira nenhuma. Antes confirmamos a lei. Na sequência do livro de Romanos, Paulo ainda chega a dizer que de coração ele também guarda e cumpre com a lei do nosso eterno Yahweh. Aleluia. Depois das palavras de Paulo, faço uso aqui das palavras de Pedro, escrito aqui na sua segunda epístola, capítulo 3, verso 2, que diz assim: para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos sábios profetas, e bem como pelo mandamento do Mashiach e Salvador, ensinado pelos vossos apóstolos. Aleluia. Então percebe que o entendimento de Pedro também é o mesmo entendimento do nosso irmão Paulo acerca das duas testemunhas que cada um de nós temos que ter na nossa mente e no nosso coração. Falei anteriormente agora de Pedro. Vou também falar a respeito de João. Vou usar aqui das suas epístolas, 1 João 5, verso 3, que descreve assim: porque este é o amor de Yahweh, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos. Então, nesse primeiro verso, ele está falando acerca dos mandamentos de Yahweh. Na segunda epístola, no verso 4, diz assim: fiquei sobremodo alegre em ter encontrado dentre os teus filhos os que andam na verdade, de acordo com o mandamento que recebeste da parte do Pai. E em 3 João, no verso 4, descreve assim: não tenho maior alegria do que esta, de ouvir que meus filhos andam na verdade. Lembrando que todos os ensinamentos dos profetas, trazidos da parte do Pai, é a verdade que temos viver e praticar. Não ensinamentos distorcidos, de canais sensacionalistas, daqueles que estão, através do YouTube, querendo só ganhar dinheiro no final do mês, à custa, mercadejando da palavra. Que essas pessoas possam se converter enquanto há tempo e entregar o seu coração em arrependimento a Yahweh, para que o mesmo venha a ser salvo naquele grande dia, por Yahshua. Aleluia. Falando das duas testemunhas, vou trazer aqui também nosso irmão Tiago. Nosso irmão Tiago, capítulo 2, verso 10, ele diz o seguinte: porque qualquer que guardar toda a lei, mas tropeçar em um só ponto, se torna culpado de todos. Se você for ler aqui todo o capítulo 2, você vai compreender que ele está fazendo analogia e trazendo a lembrança dos irmãos acerca dos 10 mandamentos. Já no capítulo 5 e no verso 10, ele descreve o seguinte: irmãos, tomais por modelo no sofrimento e na paciência os profetas, os quais falaram pelo nome de Yahweh. Percebe? Tiago também aqui, ele pontua a lei dos 10 mandamentos e ele também pontua os profetas, sendo uma referência para a nossa mente em espírito de adoração ao Pai, os profetas como sendo um modelo na paciência, no sofrimento e na coragem de pregar as verdades neste mundo, né? Dominado por Satanás, né? E sua legião de anjos caídos, conduzindo toda a terra para a grande peleja do grande dia diante de Yahweh. Que possamos, irmãos, estar lavado e remido pelo sangue do Cordeiro Yahshua. Aleluia. Finalizando aqui a passagem
do estudo pelas Escrituras, estou aqui no livro de Apocalipse, que aqui está no capítulo 11 descrito as duas testemunhas. No capítulo 12, verso 17, diz assim: irou-se o dragão contra a mulher, né? Irou-se o dragão contra a mulher, e foi pelejar com o restante da sua descendência, o que guarda os mandamentos de Yahweh e tem um testemunho de Yahshua. No capítulo 14, verso 12, também descreve algo parecido. Aqui está a perseverança dos remanescentes, os que guardam os mandamentos de Yahweh e têm emuná de Yahshua. Esse aqui é o estudo acerca das duas testemunhas. Não é que se levantará dois homens, literalmente. Não é que vai se levantar dois homens dentro da grande tribulação para pregar, para ir ao diz lá de Israel, para que eles se convertam. Não, irmão. As duas testemunhas, irmão, são as verdades do Eterno, genuína, que está, de certo modo, também sendo restaurada para essa última hora, para a mente e para o coração de cada remanescente que quer se salve, irmão. É com paciência, é com oração, é com adoração a Yahweh, com o joelho no chão, estudando sua palavra com carinho, certo? E essa mensagem que aqui o irmão Djalma vos compartilha aí, é uma mensagem que ele já tem vivido há muito mais de 2 anos. Então é uma mensagem que foi elaborada essa semana, não é algo que foi copiado de algum canal do YouTube, porque a verdade do nosso Pai Yahweh, ela é genuína, ela é verdadeira. E quanto mais você investiga, você busca, você pesquisa, mas ela brilha. Poderia trazer aqui tantas outras passagens, porém esse estudo aqui, esse vídeo ficaria muito grande. Mas desde já, agradeço a vocês pelo carinho, espero que vocês tenham compreendido. Se for possível, assista esse vídeo mais de uma vez, faça anotações das passagens que aqui o irmão Djalma vos mencionou, né? Sabendo que aquela narrativa das duas testemunhas ali está de forma emblemática para a última semana de cumprimento das profecias, né? Está voltada para o tempo do fim, mas para chegar essa última semana, esses últimos 7 anos, o povo do Eterno, irmão, vai estar preparado e selado e redimido pelo sangue do Cordeiro Yahshua. Aleluia. E já, fique na Shalom de Yahshua e grande abraço a todos vocês.